E aí, galera, estamos de volta com o nosso linguaportuguesa.com Cícero Moraes e dessa vez com uma aula, como eu sempre digo, rapidinha, mas bem interessante. Então o assunto de hoje vai ser frase, oração e período. Roda a vinheta que nós voltamos já já. Muito bem, galera. Então vocês devem estar lembrados, né, do nosso assunto lá dos tipos de frase. Nós vimos que existem a frase verbal e a frase nominal. Então a frase verbal, só para refrescar um pouquinho a cabeça de vocês, né, vamos listar aqui um pouquinho, né? Então olha só, a frase verbal é aquela que possui verbo, ou seja, é aquela frase que se estrutura em torno de um verbo, né? Então olha aqui, João foi à escola. Então, observe aqui que em João foi à escola, nós temos foi, né, o verbo ir, que significa, que simboliza que é um verbo na verdade, e está demonstrando que a frase, por apresentar um verbo, ela é uma frase verbal, né? Então, a frase nominal, então, boa tarde, professor, olha só, né? Ela vai representar uma frase nominal, por ela não apresentar verbo. Então, olha só. Quando a frase apresenta verbo, frase verbal. Quando não tem verbo, frase nominal. E eu falei também numa aula anterior aí, que a frase, quando ela possui verbo, ela recebe também um outro nome, não é verdade? Alguém está lembrado disso aí? Muito bem, você é esperto. Olha só, eu falei que quando a frase apresenta verbo, né, a frase verbal, ela vai se chamar oração. Então, o que é oração? Né? Vamos colocar aqui. Então, oração é uma frase que se estrutura em torno de um verbo, certo? Então, a frase apresentou o verbo, ela vai ser chamada de oração. Ah, professor, então assim é fácil. É fácil, mas você tem que conhecer os verbos, viu? Isso é um assunto para uma aula nossa posteriormente. Preste atenção então. Se a frase possui verbo, vai ser chamada de oração. Professor, tem alguma diferença? Tem alguma diferença em relação à quantidade de verbos presentes numa frase? Tem sim. A frase, ela vai ser dividida em períodos, certo? Então, ela vai ser dividida em período simples e período composto. Preste atenção. Quando a frase apresentar um verbo, ela vai ser uma oração de período simples, certo? Então, se liga aqui. Vamos colocar para você aqui um exemplo de uma frase, né, de uma oração com período simples. Então veja só aqui, esse exemplo. Nesse exemplo, nós temos a presença somente de um verbo, certo? Por exemplo, aqui nosso exemplo, né? João foi à escola. Nessa oração, João foi à escola, eu tenho quantos verbos, né? Vamos marcar aqui o verbo, né? Então eu tenho um verbo. Se eu tenho um verbo, a nossa oração vai ser de período simples. Certo? Agora, eu posso ter uma oração com dois verbos ou mais, né? Então, olha só aqui. Eu posso dizer agora que João foi à escola e voltou cedo. Então, João foi à escola e voltou cedo. Quantos verbos eu tenho agora aqui nesse período, né, nessa oração? Então, olha só. João foi à escola e voltou cedo. Foi, né, o verbo ir, é um verbo, né? Voltou cedo. Esse voltou também é outro verbo. Então, se eu tenho aqui dois verbos presentes nessa oração, eu vou ter uma oração de período composto. E o interessante é que eu posso, se quiser, separar essa oração aqui de período composto em duas de período simples, eu posso fazer isso, certo? Só que isso vai ser assunto para uma aula lá no futuro. Preste atenção então, para ficar bem claro para você. A frase, se possui verbo, ela é uma frase verbal. Se não possui verbo, é uma frase nominal. A frase verbal ou oração, ela se divide em dois períodos. Período simples e período composto. Está aqui para você anotar, para você não esquecer, certo? E a oração de período simples é aquela que apresenta somente um verbo. E a oração de período composto, ela vai apresentar dois ou mais verbos.
Ficou claro? Então eu espero que vocês tenham realmente aprendido, tenham tirado suas dúvidas e nós nos encontraremos na nossa próxima videoaula. Eu peço a vocês que não esqueçam de deixar o seu joinha aqui embaixo, né? E de ativar o sininho aqui se você ainda não fez isso, para que nas futuras aulas você venha a ser avisado, tá bom? Então, galera, ficamos por aqui e até a próxima com a nossa linguaportuguesa.com Cícero Moraes. Um beijo no coração de vocês e até lá. Valeu, pessoal!